Queridos irmãos e irmãs e vocês que nos acompanham pela rede social, uma liturgia da palavra muito bela, que mostra que o sofrimento, se olharmos o sofrimento pelo sofrimento, então a nossa vida será sempre sofrimento. Mas quando nós olhamos para Jesus, então percebemos que o nosso sofrimento ainda está faltando alguma coisa. Não se compara ao sofrimento de Cristo e nem ao sofrimento de Jó aqui na primeira leitura. Mas em Cristo Jesus nós encontramos o sentido para o nosso sofrimento, para as provações da vida e assim por diante. Mas 4 perguntas eu faço aqui. Qual o sentido da vida? Diante dessa primeira leitura que nós ouvimos, Jó parece que nasceu para sofrer. Dia e noite ele fala aqui no texto, né? Não tem descanso em nenhum momento, sofrimento atrás de sofrimento. Então, qual é o sentido da sua vida? Por que você vive? Você já pensou nisso? Minha vida está sem sentido. Por quê? Não encontro razão para viver. Por quê? Dá vontade de pegar tudo e sair por aí. Por quê? Outra pergunta: qual a situação do homem ou a sua situação diante de Deus? Como que você se apresenta a Deus no hoje da vida e da sua história? Terceiro, qual o papel de Deus na sua vida, nos seus dramas? Qual o papel de Deus? Ele tem papel aí ou não? Ou ele está lá no céu, distante de mim? E por fim, qual o sentido do seu sofrimento? Por isso que eu disse, sofrimento só tem sentido em Cristo Jesus. Fora disso, sofremos e vamos sofrer, porque a vida é um sofrimento e a gente só espera a morte chegar. Então, qual o sentido do meu sofrimento? Então, nesta primeira leitura aqui, Jó, ele é apresentado como um homem justo, piedoso, bondoso, generoso, cheio de temor de Deus. Uma pessoa de muita fé. Vocês sabem que o demônio, no começo do livro de Jó, ele fez uma aposta com Deus, pediu licença para tentar Jó. E Deus disse, porque o demônio achava que Jó iria blasfemar contra Deus, iria perder a fé. E Deus disse: pode, eu conheço o meu servo Jó. Então o demônio foi tentar, e aí os acontecimentos da vida de Jó. O demônio então perdeu, porque Jó, ele murmurou, ele amaldiçoou o dia em que nasceu, mas jamais blasfemou contra Deus. Pelo contrário, vamos ver aqui na leitura que ele encontra refúgio em Deus. Assim também somos nós. O demônio pede licença para nos tentar, para ver até onde vai a nossa fé e o nosso temor a Deus. Então Jó, o que acontece? Ele também tinha muitos bens. Vocês sabem disso, você já leu a história de Jó. E era um homem de uma família numerosa também. E o que aconteceu? Ele foi perdendo tudo, foi perdendo. Perdeu família, perdeu os bens e foi acometido de uma grave doença, sem cura. E a história então do drama de Jó é para introduzir numa reflexão. Porque naquele tempo, dizia assim a teologia daquele tempo, né? Que Deus é aquele que recompensava os bons pelas boas obras e os maus recebiam os castigos. Era essa a corrente daquele tempo. E hoje ainda a gente pensa assim, né? Olha, se eu for bom, Deus vai me recompensar. É como falar para a criança: seja bonzinho, senão Papai Noel não passa. Ora, não é assim que se educa, né? E nem a nós em relação a Deus. Seja bom, porque Deus vai te recompensar. Porque Jó, como é que ele poderia receber tantos males se ele era essa pessoa boa, justa, piedosa, temente a Deus? Então Deus não é esse Deus que já está com a sua atitude definida. Não, Deus, quando Jó encontra face a face com Deus, ele percebe que esse Deus é cheio de amor. E esse Deus é misericordioso, que não abandona os seus filhos em qualquer situação da vida. Por isso é preciso
entregar-se e colocar-se nas mãos de Deus. Esse Deus, então, que é desconcertante, né? Diante dos nossos problemas, porque nós ficamos cheios de razão, querendo entender as coisas de Deus. Tem uma música aí do Padre Fábio de Mello, chama Humano Demais. Então, eu e você somos humanos demais para entender, para compreender a Deus, porque o pensamento dele não é o nosso, as atitudes dele não são iguais às nossas atitudes. Deus é diferente. E diante dessa descoberta de que Deus é onipotente, é bondoso, o que Jó descobre? Que ele é passageiro, que ele é um peregrino, que ele vai ter um fim nesta vida. Essa pandemia veio nos revelar isso. A gente caminhava feliz e tranquilo, de repente tudo virou do avesso, parece não ter fim, e vamos ter que nos adaptar entre essa pandemia a muitas situações. E uma coisa que fez descobrir que somos passageiros. Muita gente que esperava uma vida mais longa, teve a vida ceifada pela pandemia. Talvez parentes nossos, amigos, conhecidos, pessoas que já não estão mais entre nós. E tudo ficou aí. Por isso, na nossa vida, precisamos ter esse encontro com Deus, descobrir, como Jó descobriu, o grande amor que Ele é, porque somos passageiros. E então o nosso sofrimento terá sentido quando nós nos colocamos assim, nas mãos de Deus, confiando nele. É o que Jó faz aqui na leitura. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. Ou seja, lembra-te de mim, da promessa que você fez, que não morreremos sem ver a tua face. É assim que o cristão se comporta diante das dificuldades e dos sofrimentos. Mas Jesus veio também mostrar que nele podemos confiar. Irmãos, vocês pegam o evangelho, os evangelhos, e o que Jesus diz em cada cura? A tua fé te salvou, vai e seja feito como a tua fé. Ou seja, temos fé, recebemos essa fé no batismo, mas por que ainda não fomos curados? Porque ainda não somos pessoas que louvam e bendizem a Deus com toda a liberdade e alegria do mundo? Por que será que ainda estamos nos arrastando na nossa caminhada de fé? Então é preciso agora entrar nesse evangelho aqui. Eu lembro que, eu olho aqui no evangelho, da cura, vem à minha mente, como veio ontem na celebração, a cura daquele oficial, né? O oficial romano pede a cura para o seu servo, que estava com uma paralisia. E ele já deveria ter gastado tudo com os médicos romanos na época, mas ele viu em Jesus a última solução. Então ele vai pedir a Jesus que cure. Jesus, olha, se você disser uma palavra, meu servo ficará curado. Isso também aconteceu com aquela mulher que tinha um sangramento, 12 anos sofrendo e nenhum médico curava. Ela viu em Jesus a possibilidade de cura. Se eu tocar pelo menos o manto dele, e ela ficou curada. Aquela mulher cananeia, né, que pede para que Jesus cure sua filhinha, e Jesus fala, não posso tirar o alimento dos filhos e dar aos cães. Tá, Senhor, mas os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Olha a fé daquela mulher. E assim, depois os apóstolos, uma passagem linda, eles também tinham o poder de curar. A igreja tinha o poder de curar no passado, como tem o poder de curar hoje também. O que as pessoas faziam quando os apóstolos passavam? Colocavam as pessoas para que pelo menos a sombra passasse sobre eles. A sombra, e eles fossem curados. E assim procedia. Agora em nós, Jesus, quando ele fala, eu te louvo, ó Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Muitos quiseram ver e não viram, muitos quiseram ouvir e não ouviram.
Irmãos, nós somos muito mais privilegiados, porque nós ouvimos, nós vemos a Jesus. Aquele povo no passado tocou Jesus. Hoje nós temos muito mais privilégio, porque além de tocar Jesus, que recebemos em nossa mão, nós tocamos Jesus no irmão, sabe, no sacerdote, assim por diante, nós ainda recebemos o corpo e sangue de Jesus. Se torna carne em nossa carne, sangue em nosso sangue.